Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Investigação Criminal e na presença do delegado Felipe Monteiro. Ele que foi o delegado responsável pelas investigações do caso Jéssica Canedo, que também ficou conhecido à época dos fatos como o caso da Choquei, porque a Jéssica se suicidou após diversas mensagens fakes terem sido divulgadas nas redes sociais, no qual mostravam ela como um suposto affair do Whindersson Nunes, que é mundialmente conhecido, um grande influencer. Na época dos fatos, a gente sentou aqui no canal Operação Policial e fizemos um ao vivo sobre o tema, já que tentamos nos perguntar, até onde vai a responsabilidade das redes sociais na vida de uma pessoa, já que tudo indicava que a Jéssica, o suposto affair do Whindersson Nunes, teria se matado por conta da pressão psicológica que ela tinha sofrido nas redes sociais por conta das mensagens fakes, E as investigações do caso foram concluídas no dia 6 de março de 2024, há pouco tempo, e teve uma reviravolta nesse caso, porque de acordo com a Polícia Civil, quem criou essas mensagens fakes foi a própria Jéssica Canedo, a própria vítima de suicídio. Uma jovem de 22 anos que se suicidou no dia 22 de dezembro de 2023 em Araguari, Minas Gerais. E hoje, com o Dr. Felipe Monteiro, a gente vai entender todo o passo a passo dessas investigações, para justamente ele nos trazer, elucidar esse caso. Como que a Jéssica, que se matou, que se suicidou, ela mesma criou essas mensagens? Como que ela fez isso? E como que essas mensagens fakes chegam até as mãos de grandes páginas de fofocas como a Choquei, que tem milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Então hoje com o delegado a gente vai trazer a atualização do caso Jéssica Canedo, um triste caso que nos levanta diversas especulações e questionamentos. Até onde vai a responsabilidade das redes sociais? Até onde vai a responsabilidade da checagem correta dos fatos, até onde vai a responsabilidade de uma própria pessoa que já é vulnerável psicologicamente e que já passava por um quadro de depressão. Com o delegado a gente vai tirar todas as dúvidas e trazer novas informações sobre o caso Jéssica Canedo. Mas como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, e estou vestindo uma camisa polo branca, uma calça jeans azul e um tênis preto. Estou sentado em uma cadeira marrom. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com uma caneca. À minha esquerda, uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos o delegado Felipe Monteiro, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. O delegado Felipe tem cabelo curto castanho, pele branca, usa óculos e está usando um fone de ouvido. Ele veste uma camiseta da Polícia Civil e está na delegacia fazendo essa entrevista com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer te receber aqui. Confesso que antes de fazer várias perguntas para você, confesso que pegou todos nós de surpresa quando chegou à conclusão desse inquérito, a conclusão dessa investigação, no qual vocês dizem que a própria Jéssica criou essas mensagens fakes e ela acabou tirando a sua própria vida, talvez porque não aguentou a pressão da internet, porque não aguentou a pressão das pessoas, a maldade das pessoas que deveriam ter chegado nela nas próprias redes sociais, instigando o suicídio, ofendendo, xingando, enfim. Mas para a gente voltar um pouquinho no tempo, lá em dezembro de 2023, eu quero que você conte pra gente o que é o caso Jéssica Canedo. Seja muito bem-vindo. Olá, Léo. Eu agradeço o convite e a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse caso, que realmente é um caso que acabou pegando muita gente de surpresa, inclusive a nós mesmos, pela conclusão final. E o caso, a gente voltando no tempo, o caso começou lá no dia 22 de dezembro do ano passado, 2023, quando a gente tomou conhecimento do óbito, da Jéssica. Ela veio a óbito já no hospital, após ser socorrida pelo SAMU. No dia 20, na madrugada do dia 20, ela ingeriu uma grande quantidade de medicamentos, e aí foi socorrida, já entrou em coma, lá no hospital, ela já ficou o tempo todo em coma, aí apesar de todos os esforços médicos, ela veio a óbito. Então, como foi uma morte que a gente considera, no mundo jurídico, no mundo jurídico penal, uma morte violenta, por ingestão de medicamentos, existe a necessidade, a obrigação, o dever legal da Polícia Civil de instaurar um procedimento para apurar as circunstâncias dessa morte. E no caso, como foi um suicídio, um autoextermínio, a obrigação, o dever da Polícia Civil é apurar se houve ali, naquele cenário, um eventual induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que é o crime previsto no artigo 122 do Código Penal.
Então, de imediato, nossa primeira providência foi instaurar o inquérito e requisitar a primeira perícia, o primeiro exame, que foi o exame de necrópsia sobre o corpo da vítima. E isso foi feito logo que a gente tomou conhecimento do óbito. E, doutor, de fato, ela vem a óbito por conta da autoingestão de medicamentos, é isso? Sim, ela veio a óbito em razão da ingestão de medicamentos, foram medicamentos diversos, inclusive foi relato da própria mãe, não foi possível realizar uma perícia no local por essa circunstância. Ela foi socorrida, a mãe acionou o socorro, a polícia só tomou conhecimento do fato 2 dias depois, quando ela veio a óbito. Então, já não havia na casa mais os medicamentos, a mãe já tinha retirado, já tinha ali, jogado fora as cartelas, enfim, mas a gente conseguiu reconstruir um pouco do que aconteceu na madrugada pelo depoimento, pelo relato da própria mãe, né? Então, a mãe falou que ela tinha vários medicamentos, tanto da Jéssica quanto da própria mãe, que a mãe também tem alguns problemas de saúde, e ela tomou medicamentos diversos. Certo. E, doutora, a Jéssica já tinha um quadro depressivo de tratamento? A família, as amigas relatam que já há algum tempo ela enfrentava um quadro de depressão, fazia um tratamento, mas ela mesma tinha uma certa resistência. A mãe relata que ela tinha uma certa resistência ao tratamento. Isso é bastante comum, né, em casos de depressão. Às vezes a pessoa resiste um pouco, mas assim, a mãe buscava auxílio e ela tinha um psiquiatra que ela fazia um acompanhamento e também psicólogos. Certo. E aí, doutor, agora eu quero te perguntar como que inicia-se essa investigação. Certo, a Jéssica tirou a sua própria vida, a polícia já sabe que foi por alta ingestão de medicamentos. E aí, qual é o primeiro passo que a Polícia Civil dá nesse caso? Então, como o caso tomou uma proporção muito grande, por 2 motivos, né? O primeiro por envolver uma pessoa pública, né, que era, no caso, o humorista, o Whindersson Nunes, que acabou sendo citado como possível affair da nossa vítima. E o segundo por ter sido veiculado através de páginas, né, de notícias, esse suposto relacionamento, inclusive uma página grande, né, bastante conhecida nas redes sociais. E aí, após o óbito, muita gente começou a imputar a essas páginas, principalmente a uma delas que acho que talvez seja a maior das que divulgaram, uma responsabilidade, uma possível, né, suposta responsabilidade pela morte, né? E aí, nossa grande pergunta a se responder nesse inquérito desde o início era por que a Jéssica, por qual motivo a Jéssica foi escolhida para ser o suposto relacionamento do Whindersson, porque o Whindersson, como pessoa pública, diariamente ele é envolvido em notícias verdadeiras, notícias falsas, e com ele isso já é comum, mas com ela, uma garota, uma jovem do interior de Minas Gerais, totalmente desconhecida do público, então a gente já trabalhava assim, por que ela e quem escolheu ela como alvo e qual foi o motivo dela ter sido escolhida, para a gente responder a grande pergunta do inquérito, que era se houve alguém que fez isso com o intuito de levá-la a cometer o suicídio, né? Que é o objeto da nossa investigação. E aí a gente deu início às investigações buscando responder essa pergunta, por que a Jéssica e quem fez isso? E nosso primeiro passo foi entrar em contato, né, identificar quem teria sido a primeira página a fazer a divulgação dessa suposta notícia falsa. E aí a gente identificou que no dia 14 de dezembro, uma página menor, ela fez a divulgação antes dessas páginas maiores, então foi uma página menor que fez a divulgação primeiro. E aí nós entramos em contato com o responsável por essa página. E aí o responsável por essa página nos informou que tinha recebido prints dessa suposta conversa entre a Jéssica e o Whindersson, de 3 fontes que foram de 3 perfis do Instagram, né, que enviaram para ela, para essa página, um suposto furo de notícia que relatava ali o relacionamento do Whindersson Nunes com a Jéssica. E aí essa página fez a publicação. Posteriormente, após a publicação, a página entrou em contato com a Jéssica no Instagram. E aí, durante esse diálogo, a Jéssica chegou a confirmar para essa página que realmente tinha tido uma conversa com o Whindersson, mas que a conversa teria sido desvirtuada, teria sido tirada de contexto. Diante dessa informação, essa página retirou a notícia do ar, no mesmo dia 14. Só que uma vez que essa informação já havia sido divulgada, outras páginas replicaram, começaram a replicar. Então a coisa começou a sair do controle ali. Nós conseguimos um contato com uma outra página, e tudo isso a gente identificou através do perfil da própria Jéssica, que ela chegou a conversar com essas páginas. Essa outra página chamada Alfinetei no Post,
essa página entrou em contato com a Jéssica, falou que tinha recebido as notícias dos mesmos 3 perfis que aquela primeira página que publicou havia recebido. E aí essa página tomou o cuidado de entrar em contato com a Jéssica antes de publicar. E aí perguntou se aquilo era verdade. E aí, no diálogo já com essa página, a Jéssica já negou. Disse que não tinha essa conversa. E aí a página realmente não publicou. Mas o que foi importante para a gente? A gente identificou, através dessas 2 fontes, os 3 perfis que estavam divulgando esse suposto furo. Os 3 perfis que originaram a notícia falsa. Exatamente. Eram 3 perfis que originaram notícias falsas. Esses perfis falavam que eram amigos da Jéssica, que tinham tido acesso à conversa através da própria Jéssica, que a fonte era, então, portanto, era segura, que a fonte era a própria Jéssica, que era envolvida no suposto relacionamento. Então, visando criar toda uma história, uma credibilidade àquela história que foi criada, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou esses 3 perfis e pediu, esses 3 perfis são da rede social Instagram, a gente representou junto ao Instagram pela quebra de dados desses 3 perfis. O que a gente pediu inicialmente? Os dados de criação da conta e os IPs de acesso a essas contas. Com os dados de criação dessas contas, nós conseguimos os e-mails pelos quais essas contas foram criadas e telefones de recuperação das contas. E aí foi quando começaram a surgir as surpresas, porque tanto os e-mails de criação das contas quanto os telefones de recuperação das contas remetiam à própria Jéssica. Então era um e-mail que fazia alusão ao nome da mãe dela, era um telefone que estava cadastrado também no nome da mãe dela, e os IPs de criação das contas eram IPs que remetiam a endereços onde elas já tinham morado, tanto a ela quanto a mãe. Inclusive, um deles, né, uma conta mais antiga, que foi criada em outubro do ano passado, ela foi criada numa cidade aqui próxima, em Iraí de Minas, e nesse período, no curto período de tempo, elas moraram nesse endereço, aproximadamente um mês, elas moraram nesse endereço, e nesse mês essa conta foi criada. Então, já era mais um elemento. E também essa conta especificamente, ela usava uma foto de perfil, o nome e a foto de perfil de um irmão da Jéssica. E aí, durante as investigações, nós apuramos que a Jéssica realmente tinha esse irmão, que ela não tinha muito contato mais com ele, porque ela teve um conflito aí durante a sua vida, ela teve uma discussão com o irmão, então ela rompeu o relacionamento com esse irmão. E aí tudo isso nos chamou atenção. Bom, dados de criação, e-mail de criação, telefone de recuperação e os IPs de criação das contas, todos remetiam à própria Jéssica e ali, no caso, também a sua mãe, né? Então, essa foi a primeira questão que nos chamou a atenção. E aí, visando aprofundar, né, nas investigações, o que nós fizemos? Nós identificamos que todas as notícias foram enviadas pelas páginas, né, no mês de dezembro do ano passado. Então, o que nós representamos perante o Poder Judiciário? Pela quebra de sigilo sobre os IPs de acesso a essas contas no mês de dezembro do ano passado, que foi quando as notícias foram difundidas. E aí, né, como a gente já esperava nesse momento, todos os IPs de acesso a essas 3 contas que difundiram as notícias no mês de dezembro de 2023 foram no endereço da Jéssica, num plano de internet contratado pela própria Jéssica. Então, a partir daí, a gente já não teve mais dúvidas, né, de que tudo isso se originou da própria Jéssica, né? Na casa só morava a Jéssica e a mãe, mas a gente acabou, durante as investigações, descartando qualquer participação da mãe disso, porque a mãe é uma pessoa muito humilde, muito simples, a mãe é semi-analfabeta, ela aprendeu a ler e escrever, e isso não foi relato da mãe, mas foi relato de pessoas que conviveram com a mãe, família, amigos. A mãe da Jéssica aprendeu a ler e escrever com a própria Jéssica, ela foi criada em uma fazenda, na zona rural, ela não teve oportunidade de estudo, a mãe, então tudo que ela acessava, internet, banco, tudo a Jéssica que fazia, porque a mãe mesmo não tinha conhecimento para tanto, né? Então, essas foram as provas que nos levaram a concluir que, sem sombra de dúvidas, tudo isso partiu da própria Jéssica. Certo. Doutor, vocês conseguiram, através da quebra do IP, a geolocalização, por isso que vocês sabem que foi da casa da Jéssica, é isso? A gente quebrou o sigilo dos IPs, tanto de criação quanto de acesso às contas. Tá. E aí, quando a gente quebra o sigilo dos IPs, eles informam qual foi o IP utilizado para acessar e para criar aquelas contas. A partir desse IP, a gente identifica qual foi a operadora de internet responsável por aquele IP, e aí a operadora de internet, por sua vez, nos informa qual é o endereço
da utilização daquele IP naquela data e naquele horário, certo? Então, assim, então esses endereços de utilização desses IPs naquela data e naquele horário específico que a gente precisava para identificar quem foi que fez, estavam todos endereços da Jéssica. Certo. E doutor, o que esses 3 perfis, né, de acordo com as investigações, eram da Jéssica, eram perfis fakes, mas eram perfis da Jéssica, como que eles começavam, como eles começaram esse contato com essa primeira página de fofoca? Eles chamavam, davam, oi, e aí, tudo bem? Ó, deixa eu te contar uma coisa. É assim que funcionava? E aí mandava uma conversa forjada, é isso? Sim, chegava para a página de fofoca e falava, oi, eu tenho um furo de reportagem sobre uma pessoa famosa. Aí a página fala, quem que é a pessoa? É o Whindersson Nunes, um humorista famoso. Aí, então a página de fofoca, página de notícia, que é uma página pequena a princípio, que quer ganhar visibilidade, quer ter um furo, uma exclusividade, um furo para ganhar visibilidade, procurava, tinha interesse naquilo, né? Então Tá. procurava falar, me conta mais coisas, como é que é isso? De onde você tirou essa notícia? Aí a pessoa, eu tenho, é da minha amiga que está conversando com ele, eu tenho prints. E aí a página, às vezes, justamente por querer ganhar visibilidade, publicou, né? E aí a partir do momento que a página publicou, outras páginas maiores republicaram. E aí, sem tomar o devido cuidado de ir até as fontes principais, né, que seriam o Whindersson e a Jéssica, e verificar, ó, isso aqui é verdade ou isso aqui não é verdade? Né? Então, foi o que a gente até fez. Né? Como a gente não tinha a Jéssica, mas a gente foi até o Whindersson. O Whindersson prestou depoimento no nosso inquérito, nós apresentamos as conversas para ele, e ele falou, não, nunca tive, não conheço, nunca tive esse tipo de conversa, e inclusive essa forma de escrever não é a forma que eu escrevo. Entendeu? Então ele também foi ouvido por vocês. O Whindersson foi ouvido, deu depoimento. Certo. Uma outra coisa, doutor, vocês percebem uma mudança de comportamento depois que esses perfis da Jéssica fazem a divulgação? O que eu quero dizer com isso? Você acha que ela perdeu a mão? Que ela não imaginou que fosse tomar essa imensidão? Uma das possibilidades é essa, porque a partir do momento que a coisa cai na internet, né, a pessoa perde o controle, né? Que tipo de reação as pessoas vão ter sobre aquela notícia? As pessoas podem reagir bem e as pessoas podem reagir mal, né? Então as pessoas podem elogiar ela, pode falar que ela é bonita, que desejar sucesso no relacionamento, como, por exemplo, pode também, como aconteceu, falar que ela era feia, que ela era pobre, que ela não tinha a menor chance de se relacionar com o índice e começar a atacá-la, como a gente identificou que aconteceu. E vocês identificaram isso por vários outros perfis que atacaram a garota, é isso? Sim, na própria rede social dela que a gente teve acesso, a gente identificou várias postagens que foram direcionadas a ela. A maioria, grande maioria tinha postagens que elogiavam ela, que davam força, e também tinha postagens que criticavam. E a grande maioria das postagens que criticavam era um conteúdo ofensivo à honra, não era um conteúdo que induzisse ela diretamente a cometer suicídio, né? A gente identificou apenas uma postagem que tinha esse conteúdo, com essa intenção de levá-la a cometer suicídio, induzi-la, né, instigá-la, na verdade, a cometer suicídio. E, inclusive, a gente identificou essa pessoa que fez essa postagem, que mandou essa mensagem para ela, e essa pessoa foi indiciada no nosso inquérito. Certo, essa é a garota de 18 anos, certo? Sim, do Rio de Janeiro. Que é de Rio das Ostras do Rio de Janeiro, certo? Exato. O que essa garota disse pra Jéssica, doutor? Ela mandou uma mensagem falando, mais ou menos nesse sentido, por que você não pega uma faca e se mata logo? Do nada. Alguma coisa nesse sentido. Mandou Sim, mensagem. Por puro discurso de ódio, né? Certo. Como outras pessoas fizeram, assim, não com a intenção de levá-la a cometer suicídio, mas sim com a intenção de ofendê-la, de atingi-la em sua honra. Mas essa especificamente, pela próprio texto, já deixou claro que a intenção era instigar ela a cometer suicídio. Certo. Doutor, as páginas de fofoca, digo todas, as pequenas e as grandes, que fizeram a veiculação das notícias falsas, elas têm alguma responsabilidade criminal? Então, Léo, eu tenho dito isso desde o início das investigações. A gente não tem, né, punição, previsão de tipo penal para crime de fake news, divulgação de fake news. Não existe isso ainda no Brasil. Está sendo feito um debate no âmbito do Congresso Nacional, que é onde tem que ser feito esse debate, né, para criminalização ou não desse tipo de conduta. Bom, então não existe hoje. A responsabilidade criminal dessas páginas poderiam ser por crimes contra a honra ou, eventualmente, por induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. No entanto,
para o crime de induzimento, instigação ao auxílio suicídio, essa conduta só é prevista no ordenamento jurídico brasileiro se for uma conduta dolosa. Ou seja, as páginas têm que ter feito aquilo com a intenção de levar a Jéssica a cometer o suicídio, a Jéssica especificamente. Não pode ser assim, geral, vou fazer uma postagem para qualquer pessoa cometer o suicídio, de forma genérica. Não. Teria que ter sido a Jéssica. Como a gente viu, ficou muito claro, acho que para todo mundo, a Jéssica era uma pessoa anônima, ninguém conhecia. As páginas que publicaram as notícias não conheciam ela. Então, não teriam como fazer uma notícia para direcionar ela, especificamente, a cometer suicídio. Então, apesar de toda a reprovabilidade da conduta que recai sobre essas páginas, de não ter checado a fonte, ter feito uma divulgação de forma irresponsável, sem verificar, sem checar, não é punível o crime de induzimento, instigação ao auxílio de forma culposa. Então, não existe a tipificação penal para esse crime que nós estamos dizendo, né? Nós não estamos falando aqui de crimes contra a honra. Não vou entrar nessa seara, por quê? Porque para crimes contra a honra, seria necessária a manifestação da vontade da família da Jéssica, que essas páginas fossem investigadas, que isso fosse apurado, não só as páginas, mas também as pessoas que ofenderam ela sem induzi-la a suicídio, mas que ofenderam ela, chamaram ela de feia, chamaram ela de pobre. Todas essas pessoas poderiam ser responsabilizadas, eventualmente, se houvesse uma representação criminal por parte da família, o que até hoje não aconteceu. Vamos deixar isso bastante claro, até hoje não aconteceu, e por esse motivo, o único crime que foi investigado foi o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, e uma única pessoa que fez isso de forma dolosa, foi identificada, foi a pessoa do Rio de Janeiro. Então, as páginas, apesar de toda a reprovabilidade, elas não fizeram essa postagem de forma dolosa, né, com o intuito de levar a Jéssica especificamente a cometer o suicídio. É bom ressaltar que a gente está falando de responsabilidade criminal, né? A gente não está falando aqui de responsabilidade civil. Essas páginas podem, eventualmente, ser processadas, ter uma responsabilidade civil, por ter feito isso de forma inconsequente e irresponsável, né? Mas isso também depende da vontade da família tomar as providências. Os donos de algumas dessas páginas, ou de todas as páginas que fizeram as postagens, eles foram ouvidos, doutor? O da Choquei foi ouvido, que foi a página que, na verdade, a Choquei foi ouvido, inclusive foi a primeira, foi porque é a página que ganhou maior repercussão, e aí a gente precisava, do momento que a gente ouviu o Choquei, a gente ainda não tinha o conhecimento da origem, de quem tinha sido o primeiro a postar. Então, quando a gente ouviu o Choquei já falou que tinha republicado uma outra página, e aí nós fomos puxando esse fio, fazendo o caminho reverso. Foi onde a gente identificou que no dia 14, a primeira página postou, a Choquei postou no dia 18. Então, 4 dias depois. Entendi. É como se fosse uma escalada na rede social, né? O fake chega a uma pequena, essa pequena posta, aí vem uma média posta, vem outra média posta, aí vem a grande pega da média, a média pega da pequena, e assim vira um turbilhão gigante, né? Exatamente isso. E aí a grande confiou na média, a média confiou na pequena e a pequena não checou. Entendeu? Exato. Foi exatamente assim que aconteceu. Exato. Doutor, quando a gente fez o ao vivo aqui do caso, a gente citou bastante as agências que ficam por trás das páginas de fofocas. Em algum momento isso esbarrou na Polícia Civil? Não, de forma alguma. O Rafael, que é o da Choquei, prestou depoimento de forma muito tranquila, né? E não teve interferência de agência, até porque, como a gente identificou logo no início, a gente não trabalhava com a possibilidade deles ter cometido o crime, justamente por a gente entender que não havia ali o dolo, né, das páginas, não houve nenhum tipo de interferência por parte de agência, nada. Todos os ataques aconteceram de forma virtual na Jéssica, doutor? Ou ela chegou a sofrer algum ataque durante o seu dia a dia? Enfim, a família dela diz alguma coisa desse caso? Não, todos de forma virtual, até porque a Jéssica era muito reservada, assim, ela tinha muito contato com rede social, até através desses perfis falsos, e do perfil dela que ela criou também no dia 10 de dezembro, mas assim, ela não saía de casa, muito por conta da depressão. O âmbito de convivência dela era mais com a mãe, e ela conversava com as amigas também através de redes sociais, até porque as amigas a maior parte das amigas morava em outra cidade, elas estavam morando aqui em Araguari há pouco tempo. Então ela conversava mais através de redes sociais com os amigos. Tá, em relação às datas, doutor, você falou que todos os perfis fakes, esses 3 perfis que vocês identificaram, eles eram perfis novos, é isso? 2 eram novos e um era mais antigo. Um era de outubro do ano passado, um era mais antigo, os outros 2 eram mais novos. Mas mesmo assim, a gente pode dizer que o perfil mais antigo era de 2 meses antes do fato, é isso? Era, sim. Uhum. Se você pudesse pensar hoje numa motivação da Jéssica ter criado esses perfis para divulgar a notícia falsa envolvendo ela mesma, qual seria a motivação disso? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que talvez
psiquiatra ou psicólogo poderia ter mais condição de responder por conhecer o contexto que a Jéssica vivia, né? Porque, assim, uma pessoa que enfrenta um problema de depressão, ela pode fazer isso com vários objetivos, né? É difícil a gente saber o que se passava ali na cabeça dela. Eu, sinceramente, não sei te falar por qual motivo. Mas você acredita que a vulnerabilidade psicológica, com certeza, pode ter aí ajudado ela a tomar a tomar frente disso e realmente divulgar uma notícia fake dela mesma? Com certeza, essa situação de vulnerabilidade que ela passava, acho que foi o grande motriz por trás disso. E acabou sendo, essa vulnerabilidade acabou sendo potencializada, né, pelas redes sociais e pela grande repercussão, a proporção que o caso tomou. Certo, doutor, pós conclusão do inquérito das investigações, a família da Jéssica teve algum contato com vocês? Não, a família, na verdade, foi informada do resultado, a mãe da família que eu digo é a mãe porque é a pessoa que a gente mais tinha contato. A mãe dela foi informada do nosso resultado muito tempo antes da divulgação, mais ou menos um mês, uns 20 dias antes da gente divulgar. E aí ela ficou muito abalada e até por esse motivo a gente respeitou o momento ali dela, esperou um pouco a poeira baixar, as coisas melhorarem antes de divulgar. E a gente, assim, a gente ficou na dúvida se a gente divulgava ou não, mas é uma situação que a mídia, as pessoas queriam saber o resultado e estava tendo uma cobrança diária por parte das mídias, da mídia, né, dos meios de comunicação, para saber qual era o resultado final da investigação. Então, existe um interesse público também na divulgação, a gente, como servidor público, a gente tem um dever também de prestar, né, os esclarecimentos do nosso trabalho. Então, aí a gente optou por fazer a divulgação um tempo depois de informar a mãe, e, enfim, foi assim. Certo. Minha outra pergunta, doutor, hoje só tem como indiciada essa jovem de 18 anos do Rio de Janeiro. Em que parte que está isso? Ela prestou depoimento, ela já foi encontrada, ela pode responder o crime em regime fechado? Como que funciona essa instigação ao suicídio em relação à punição penal mesmo? Não, ela foi ouvida, né? A gente mandou uma carta precatória para o Rio de Janeiro, a gente contou com a colaboração da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que prontamente nos atendeu de forma muito rápida, intimou essa jovem, ela prestou depoimento lá mesmo, no Rio das Ostras, e ela foi indiciada, o inquérito foi concluído, foi remetido à Justiça. A princípio, nós não representamos por prisão, porque a gente acha que não é o caso. Ela não oferece risco, a gente entende que ela não oferece risco para a sociedade nem para a continuidade do processo. Então, por isso a gente optou por não representar por prisão, a gente entendeu que não era o caso. Mas agora o inquérito está nas mãos do Ministério Público, que está avaliando todas as provas. Logicamente, ele já teve acesso às provas anteriores, porque, como eu disse, muitas das provas produzidas foram através de uma cautelar judicial, com a participação do Ministério Público. Mas agora ele está analisando a conclusão final das investigações para, enfim, se entender que realmente essa garota do Rio de Janeiro cometeu o crime, e ela vai ser denunciada e processada aqui na cidade de Araguari. Certo. Essa menina, ela não conhecia a Jéssica, não sabia quem era a Jéssica, só fez o ataque na rede social. Sim, é um ataque gratuito, como várias outras pessoas, né? Sem conhecer a vítima, um ataque gratuito mesmo. Certo. Em relação ao caso, então, doutor, inquérito 100% concluído, investigação 100% concluída, não teremos mais atualizações em relação a esse caso. Bom, por parte da polícia, a investigação está 100% concluída. A não ser que o Ministério Público requisite novas diligências, né? Eu acredito que não será necessário, mas, enfim, se o Ministério Público requisitar novas diligências, nós estaremos à disposição para cumprir. Mas a gente está aguardando agora a posição do Ministério Público, se haverá denúncia ou se ele vai devolver o inquérito para a polícia para novas diligências. Eu acredito que não será necessário, porque acho que as provas estão bem robustas, a pessoa que foi identificada já foi ouvida, então acredito que o inquérito está pronto para ser encaminhado para a Justiça pelo Ministério Público. Certo, agora eu vou fazer uma pergunta em relação à mãe da Jéssica, porque você teve o contato direto com ela. Como que ela está hoje? Você tem notícias? Bom, não, quando a gente teve o último contato que eu tive pessoalmente com ela foi quando a gente revelou, né, ela estava juntamente com o advogado, quando a gente revelou o resultado final. Eu até tive cuidado de chamar o advogado e explicar passo a passo da investigação, apresentar tudo que nós coletamos, principalmente para o advogado, porque a mãe dela é muito humilde, como eu já disse, ela é de origem humilde, então ela poderia ter uma certa dificuldade de entender o que é IP, o que é dado cadastral, o que é e-mail de criação de conta. Então, alguns termos técnicos, eu tentei explicar da forma mais acessível possível, né?
e aí a gente explicou isso também para o advogado, que entendeu tudo, compreendeu a situação, e ela naquela ocasião ela ficou muito abalada, né, com a notícia, logicamente, porque acho que ela realmente também não esperava por isso. E agora eu vou te fazer uma pergunta como cidadão, quero que você me responda como cidadão e também como um policial civil, um delegado de polícia. Você acredita, doutor, que a gente ter uma regulamentação ou uma lei que abranja as fake news é importante? Olha, eu sinceramente vou me abster de responder essa pergunta, porque eu acho que esse debate tem que ser feito onde realmente está sendo feito, que é o Congresso Nacional. Eu acho que o debate tem que ser amplo, não é uma pergunta fácil de se responder, então, assim, eu acho que eu deixo para as autoridades competentes, que são nossos legisladores, né, os senadores, deputados, para que façam um debate profundo, para que respondam, né? Com certeza, esse caso, pela repercussão que tomou, vai ser um caso que vai ser levado a debate. Então, espero que tomem a melhor decisão para o país. Com certeza, ainda mais no momento que a gente vê que as redes sociais tomam conta de tudo, né, doutor? Hoje em dia nós estamos quase 100% conectados, né? Tudo através do celular, tudo na palma da mão. Delegado, mais algum ponto que você quer trazer para a nossa entrevista que nós não falamos até agora? Não, espero que eu tenha conseguido deixar claro, né, todo o passo a passo da investigação. E eu acho que se puder esclarecer mais alguma coisa, também estou à disposição. Delegado Felipe, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer te receber aqui e em novos casos voltaremos a conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também a cordialidade que você teve. Gente, hoje eu conversei com o delegado Felipe Monteiro sobre o caso Jéssica Canedo, que teve um fim, teve um desfecho tanto em relação à investigação quanto em relação ao inquérito, de acordo com a Polícia Civil, de acordo com as investigações. Infelizmente, essa menina de 22 anos, que se suicidou no dia 22 de dezembro de 2023, foi ela mesma quem criou perfis fakes no Instagram e divulgou supostas notícias no qual ela seria o affair do humorista e influenciador Whindersson Nunes, que tem grande notoriedade aí no cenário não só brasileiro, mas como também no cenário mundial. Infelizmente, fica aqui nossa solidariedade, né, a família da Jéssica, principalmente a mãe da Jéssica. Nós vamos ficar muito atentos a tudo que acontece nas redes sociais, a responsabilidade das redes sociais, e fica aqui um pedido como jornalista. Nós temos que checar as informações, nós temos que checar tudo aquilo que chega nas nossas mãos, seja através do papel, seja através do computador, seja através do celular, através da televisão. Nós temos que apurar os fatos com rigor. Isso serve para todos nós. Você que é dono de uma página de fofoca, você que é dono de uma página de notícias, por favor, cheque as informações. E vai ser cada vez mais comum as informações chegarem de diversos lugares. Hoje nós já somos bombardeados toda hora, todo dia, todo momento. Isso vai ser cada vez mais comum. Muito obrigado a todos vocês. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma Investigação Criminal. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.